Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Glória a Deus. Hoje à tarde eu estava orando pelo culto, o Senhor falava algo comigo. O Senhor Jesus vai entregar água a quem tem sede. Alguém tem sede aí da palavra de Deus? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia em Mateus 8. Nós vamos ler a partir do 5. Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito a tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Sabe, queridos, esse final de semana foi um final de semana cheio da glória de Deus aqui na igreja. Nós já estamos aí 2 finais de semana sendo impactados com a presença de Deus. Nós tivemos aí o retiro, foi muito forte, o acampadento. E aí nesse final de semana o Senhor nos surpreendeu com um seminário de intercessão. Então, quando eu soube que eu ia ministrar hoje, o Senhor falou para mim assim: vai na tua linha. A minha linha é intercessória, amém? E eu creio que o Senhor levantou aqui, tinham 92 seminaristas, que eu creio que, se não estiverem no ministério de intercessão, no mínimo se posicionarão como intercessores em algum lugar ou em alguma esfera da sociedade. Você crê? Amém. E o Senhor me falava sobre algo durante uma ministração. O pastor Gênesis estava ministrando sobre autoridade, sobre a intercessão. E no final, na hora do louvor, um mover. E então o Senhor começou a falar comigo. Eu não sei se você é assim, mas às vezes uma pessoa está ministrando uma coisa e o Senhor está ministrando também, e o Espírito fala e Deus fala e a pessoa fala e vai confirmando. Você já sentiu isso alguma vez? Vou te dar uma dica: pega um papel, uma caneta e vai anotando, porque em meio às grandes ministrações o Senhor também manifesta a glória dele na nossa vida para outras pregações. E o Senhor falava comigo sobre autoridade em uma outra esfera. E sabe, quando eu olho para esse texto, uma das coisas que vem ao meu coração é uma das principais características de Deus. Uma das principais características de Deus é a autoridade que está sobre Ele. Eu sei que todas as pessoas que vêm para um culto, todas as pessoas que vêm para cultuar, vêm porque entendem que Deus tem uma autoridade acima da sua, sim ou não? E através de Deus foi que tudo começou a existir. Todas as vezes que eu olho para o céu, todas as vezes que eu olho para a terra, todas as vezes que eu olho para as estrelas colocadas no mesmo lugar todas as noites, eu olho e penso: meu Deus,
Eu não poderia cultuar qualquer outra coisa que não fosse o engenheiro, o arquiteto do universo. Quando eu olho para tudo que Deus fez, eu consigo me render a essa autoridade. Porque eu mesmo não consigo fazer nem mesmo uma estrelinha que seja. Você consegue? Não. E sabe, através da autoridade de Deus, eu consigo enxergar o poder que existe nele. E essa ministração, ela fala exatamente sobre autoridade, porque existe uma diferença entre autoridade e poder. Nós vemos muitas pessoas, dias após dias, correndo atrás de um poder que não é o poder de Deus. Que é um poder, querido, que reflete posição. É um poder que reflete conquistas materiais. É um poder que reflete desejos pessoais. Existem poderes diferentes. Existe um poder que vem de Deus, que é o poder espiritual. E existe o poder de posição. E muitas pessoas, elas estão buscando o poder de posição, quando na verdade o que nós precisamos no nosso dia a dia, em todos os lugares, em toda a sociedade, nós precisamos de pessoas que têm autoridade. Mas sabe, a autoridade, querido, precisa ser reconhecida. E esse centurião, ele reconhece a autoridade de Jesus. Esse centurião, ele reconhece porque ele também era um homem de posição. Ele liderava soldados romanos. Era um homem a qual ele possuía homens subordinados a ele. E sabe o que ele declara? Ele declara antes de qualquer coisa, ele diz assim: eu sou homem sujeito à autoridade. Sabe o que ele revela aqui? Ele que revela que antes de eu receber a autoridade, eu preciso estar debaixo e reconhecendo uma autoridade. E sabe, nós temos vários exemplos sobre autoridade. Sabe, existem as autoridades humanas que precisam ser obedecidas. Existem as autoridades familiares que precisam ser respeitadas. Mas hoje eu quero me ater a uma autoridade específica, a autoridade de Deus, sem anular as demais. Sabe por quê? Porque tem muitas, é necessário deixar isso muito pontuado. Porque tem muitas pessoas que chegam na presença de Deus, elas dizem assim: o meu líder é Deus, amém, glória a Deus. Mas isso não diz que você não precisa se submeter à autoridade de pessoas. A Bíblia diz que a autoridade, ela é constituída por... Cutuca teu irmão e diz assim: meu irmão, a autoridade é constituída por Deus. É o Senhor que delega a autoridade. A Bíblia diz que toda a autoridade foi instituída por Deus. Antes de pregar, eu tenho algo dentro de mim, é um princípio. Ou eu peço para o meu pastor orar comigo, ou eu peço para a minha pastora orar comigo. Porque eu entendo o quê? Eu entendo que aqui o púlpito, a autoridade maior é de quem? Deles. Mas antes de pregar, eu ligo ou eu mando uma mensagem para minha mãe. Você sabe por quê? Minha mãe não mora aqui. E talvez ela nem vai sentir a diferença se eu pedir ou não, porque na cabeça dela é assim: minha filha, eu já te abençoei, vai-te embora, segue tua vida. Na cabeça dela é assim. Mas eu tenho isso no meu coração. Eu tenho vamos dizer assim, um respeito pela autoridade da minha mãe, ao ponto de que se ela não me abençoar, eu não vou pregar. Sabe, eu estava ali sentada e eu disse: meu Deus, eu esqueci de mandar mensagem para minha mãe, porque o dia foi corrido. Mãe, me abençoa. Ela me abençoa, sim ou não? Sim. Então eu chego aqui, debaixo de uma palavra, debaixo de uma voz. Mas hoje eu quero falar com você sobre uma voz maior, que é a voz de Deus sobre a tua vida.
Queridos, a autoridade instituída, quando ela parte de um comando maior, quando ela parte de Deus, é uma autoridade que ela começa a ser trabalhada. Sabe, o pastor ontem estava falando sobre uma questão de uma pessoa que chegou no monte, recebeu a palavra de um profeta, que ele era pastor, e então chegou diante do pastor, presidente da igreja, e disse: pastor, me unja que eu sou pastor. Quem estava aqui ouviu essa história? E quem achou engraçado? Não é engraçado? Sabe, as pessoas elas não querem se submeter a um processo, porque a autoridade ela é conquistada gradativamente. A autoridade é algo que Deus libera sobre a nossa vida, mas a autoridade genuína ela é conquistada gradativamente. Sabe, lá em Lucas 10:19, diz assim: eis aí que eu vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Essa palavra, queridos, ela está sobre a igreja. Essa palavra está sobre os discípulos. Sabe, o Senhor me dizia nessa tarde que muitas pessoas não têm avançado na sua vida ministerial, não têm avançado na sua vida espiritual, não têm avançado nos seus trabalhos, não têm avançado em prosperidade, porque ainda não entenderam que foi liberada uma palavra vinda de Jesus, declarando autoridade sobre a tua vida. Hoje eu quero que você saia daqui entendendo que quem entende a autoridade não tem medo das circunstâncias que estão ao nosso redor. Essa palavra está falando sobre serpentes e escorpiões. Essa palavra está falando sobre a velha serpente, Satanás, que trabalha 24 horas para te perturbar, 24 horas para tirar a tua paz, 24 horas para colocar o teu problema em evidência e tirar os teus olhos de Deus. Essa palavra está falando sobre obras mortais, sobre venenos, Satanás e seus emissários. Essa palavra está falando que existe obras tentando atrapalhar a tua vida, mas que o Senhor te deu autoridade para pisar sobre eles. Hoje eu quero dizer para você que existe uma autoridade que precisa ser reconhecida, e quem concedeu essa autoridade sobre a tua vida foi Jesus. Jesus concedeu uma autoridade, Ele libera sobre os discípulos essa autoridade, e essa autoridade ela é recebida quando eu creio e obedeço. Porque quando eu caminho com Jesus, eu começo a entender que aquilo que Ele passa para mim precisa ser obedecido. Sabe, quando eu olho para essa palavra, eu me lembro de Davi. Davi é um dos maiores exemplos de um homem que aceitou os processos aonde estava sendo entregue para ele a autoridade. Davi, queridos, ele foi ungido 3 vezes. Quem sabia que Davi tinha sido ungido 3 vezes? Levanta a mão. Poucas pessoas. Porque a gente se atém apenas na unção profética que Samuel derramou sobre a vida de Davi. Mas a gente esquece que naquele momento Samuel estava profeticamente declarando que Davi seria rei. Davi não virou rei naquele momento. E a gente começa a olhar para a história pensando assim: Samuel ungiu Davi, virou rei. Virou? Não. Davi, eu estava até conversando com o missionário Gustavo. Alguns historiadores dizem que ele, entre 13 e 15 anos, ele foi ungido por Samuel. A primeira vez, que é a vez que você lembra.
mas ele não virou rei. Ele entrou num processo onde ele precisava, antes de receber poder e posição, ele precisava receber autoridade. E a gente recebe autoridade com um processo. Quando Davi, ele é ungido, ele então, sobre o poder de Deus que foi liberado sobre a vida dele, ele mata Golias. Um menino mata Golias. Os irmãos dele estavam na guerra porque tinham idade para estar na guerra. Mas naquela época só ia para a guerra a partir dos 15 anos. Então Davi tinha menos idade do que 15 anos. E dizendo assim, Davi tinha 15 anos, vamos dizer que ele tinha 15. Ele foi ungido rei sobre Judá quando ele tinha 30. Então dá mais ou menos 15 anos de processo para ele ser ungido rei a primeira vez. Depois que ele é ungido rei, queridos, Davi ele já tinha feito tantas coisas. Ele começou levantando exército, treinando exércitos. Ele liderou 1000 homens. Depois ele treinou 600. Depois ele começou a ganhar, vamos dizer assim, fama. E aí sim, revelando o coração de Davi, quem ele era, um homem agarrado na promessa, um homem que apesar do tempo, não desistiu da promessa de Deus para a vida dele. Então Davi é ungido rei sobre toda a nação de Israel. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? Se Deus um dia liberou uma promessa sobre a tua vida, entra no processo. Deixa Deus forjar o teu caráter na guerra. Deixa Deus forjar a tua mente. Deixa Deus forjar o teu coração. Talvez você chegou aqui hoje dizendo: pastor, eu estou em guerra. Eu vim me arrastando para essa igreja. Pastor, um dia Deus disse que eu ia viver tempo de paz. Um dia Deus disse que eu ia viver a prosperidade. Um dia Deus disse que ia me colocar sobre o muito. Pastor, por que isso não está acontecendo? Porque Deus está forjando o teu caráter e o teu coração. Mas Deus não mente. Não importa o tempo que passar, a promessa de Deus vai se cumprir. O Senhor quer colocar pessoas aqui em posições, sim, em posições de poder, sim, mas não é isso que você tem que buscar. Busque a autoridade que vem do céu. A autoridade que vem do céu, querido. Você não precisa brigar com ninguém para você receber respeito. Sabe, os processos de Davi foram muito longos, mas as unções que ele recebeu durante essa caminhada, ela expandiu a autoridade de Davi. E uma das autoridades que eu queria deixar para você nessa noite é a autoridade que o Senhor manifestou sobre Davi quando a família dele estava sendo atacada. Deus hoje me leva a falar sobre autoridade na família. Eu sei que aqui tem homens que às vezes acham que sua casa estão sendo destruídas. Eu sei que aqui tem mulheres que tentam fazer o papel de pai e mãe dentro de casa, mas não conseguem porque essa não é a sua posição. Eu sei que aqui tem mulheres que lutam com seus filhos sozinha para tentar atrair as bênçãos de Deus para sua casa, para tentar fazer com que a sua casa seja alicerçada na rocha. Eu sei que aqui tem todo tipo de família, da família excelente a família a qual você está em guerra. Porque família nenhuma aqui, queridos, está perdida. No máximo você está dentro de uma guerra. E sabe o que Deus diz hoje para você nessa noite? O Senhor liberou autoridade sobre você nessa casa, para que tudo que está fora do eixo comece a entrar no eixo de acordo com a vontade do Senhor. Queridos, antes de você querer que Deus salve a tua casa, que Ele organize a tua casa, Ele já quer. Deus já quer.
Você precisa entender que Deus quer mais do que você, a sua casa. Você precisa entender que Deus anseia mais do que você pela sua família. Deus quer fazer essa igreja uma igreja onde as famílias estão aliançadas com a vontade dEle. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que através da autoridade que Deus derramou sobre você na tua casa, a vontade do Senhor vai prevalecer. Davi, com a sua família atacada pelos amalequitas, ele vai lá e resgata a família dele. Você sabe por quê? Porque a nossa casa, na maioria das vezes, é o nosso principal campo de batalha. Não adianta nós termos autoridade em qualquer lugar. Não adianta nós termos posição em qualquer lugar, se a minha autoridade dentro da minha casa não está sendo autorizada por Deus. Deus, Ele te autoriza a manifestar os poderes sobrenaturais dele sobre a sua família. Queria chamar o ministério de louvor aqui. Hoje eu preciso que você saia daqui desse culto com uma certeza: a autoridade que lhe foi confiada tem poder para mudar toda e qualquer situação. Aprenda a usar essa autoridade. Aprenda que a autoridade que você tem está no nome de Jesus. Aprenda que a palavra que sai da tua boca são decretos que podem mudar a situação da tua casa, do teu trabalho, da tua faculdade ou qualquer ambiente que você esteja incluído. Hoje Deus te trouxe aqui para que tu entenda que Jesus te entregou essa autoridade e Ele te respalda para que tu possa proteger a tua casa. Talvez hoje você está aqui e você pense: mas pastor, eu sou tão pequeno. Mas pastora, às vezes eu luto e parece que nada está acontecendo. Eu vou te dizer algo nessa noite. A primeira a se converter na minha casa fui eu. E eu sou a mais nova. Quem vai ouvir a mais nova? A caçula. Quem vai ouvir? Satanás soprava nos meus ouvidos. Quem vai ouvir? A caçula da casa. Quem vai ouvir? Uma ex-alcoólatra. Quem vai ouvir? Uma ex-fornicadora. Quem vai ouvir? Uma ex-rebelde dentro da tua casa. O inimigo fica soprando certas coisas nos nossos ouvidos, querido. Até que um dia eu fui tomada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo me ensinou o caminho da autoridade. O caminho da autoridade é se humilhar. O caminho da autoridade é se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sei que em mim não tem poder, mas eu sei que no Senhor existe poder para mudar a situação da minha casa. Hoje eu quero dizer para você que a palavra que um dia eu tomei posse, eu declarei: eu e a minha casa servirão ao Senhor Jesus. Hoje essa palavra é liberada sobre você também. O Senhor não faz acepção de pessoas. Eu também fui chamada de ex. Ex-rebelde. Ex-alcoólatra. Ex. Amém. Quando alguém te chamar de ex alguma coisa, é porque você não é mais aquilo que um dia você foi. Entenda. Não se apegue aos títulos que um dia te deram. Você não vai mais voltar para lá, amém? Você não vai mais voltar a ser aquela pessoa que você era, amém? Então abre a tua boca dentro da tua casa e começa a declarar que as serpentes, os escorpiões não têm autoridade sobre o teu lar. Você é um guerreiro.
Você é uma guerreira. Você não precisa, querido, ter uma posição. Você já foi posicionado por Jesus como filho. Você é filho. Você é filho. Você tem poder. A palavra que sai da tua boca sai como decreto no mundo espiritual. Não importa o tempo, a palavra vai se cumprir. E se hoje eu estou aqui abençoada pela minha mãe, é porque um dia na minha célula ela se converteu. A honra é do Senhor, porque de mim não flui nada. Se você tirar Deus aqui de mim, não sobra nada. Se o Espírito do Senhor se retirar de mim, não sobra nada. Eu lembro da oração de Davi. Ele estava lá sendo confrontado com o seu pecado. E então ele olha e ele diz assim: Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito. Davi estava numa oração de arrependimento, mas tinha uma palavra sobre ele. Sabe o que esse versículo nos ensina? Davi, ele esteve em pecado, mas ele não se entregou ao pecado. Ele se arrependeu e o Espírito de Deus ainda estava sobre ele, porque ele tinha uma promessa de reinar. Ele tinha uma promessa de continuar. Ele tinha uma promessa de terminar a obra que um dia o Senhor começou na vida dele. Hoje eu quero dizer para você nessa noite: saia daqui com cara de leão. Você vai entrar na sua casa hoje e dar a ordem. Eu não sabia como fazer, mas o Espírito Santo me direcionava. Eu chegava em casa, botava o pé e dizia assim: Satanás, chegou a filha de Deus. Sai da minha casa agora, em nome de Jesus. É no nome de Jesus, não é no teu. Entende? O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. O poder está nele. E eu quero que você fique de pé no seu lugar nessa noite. Eu quero que enquanto o louvor adora, você comece a pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo de Deus, me enche de autoridade. Coloque a mão no seu coração e comece a pedir: Espírito Santo de Deus, me enche de autoridade. Eu sei que a autoridade vem do céu. Hoje eu me rendo em humildade. Hoje eu me rendo e declaro que o Senhor pode me usar. Comece a dizer para o Senhor: Deus, eu sei que a autoridade que está sobre a igreja está sobre mim, e hoje eu tomo posse. Aleluia. Sinta o toque hoje do Espírito Santo. O Senhor está te revestindo, querido, te revestindo de autoridade. O Senhor hoje vai te levar, mas tu vai ir, o teu general vai na frente. O Senhor hoje entra contigo dentro da tua casa. Hoje eu quero declarar sobre a tua vida um novo tempo de identidade, um novo tempo onde as palavras que saírem da tua boca serão como espadas de dois gumes. Que em nome de Jesus, as ordens que tu vai liberar serão ordens que virão do céu. Que em nome de Jesus, aqueles que aqui vieram receber o toque de autoridade, Senhor, dá a eles sabedoria para usar. Dá a eles, Senhor Jesus, paciência. Dá a eles, Senhor Jesus, um tempo onde eles serão forjados. E que em nome de Jesus, essa palavra fique gravada no seu coração. Tenha paciência. A promessa do Senhor
vai se cumprir. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Vá em paz. Deus te abençoe.